E como a gente tem falado todo domingo, a gente está no mês de outubro, que é um mês muito especial, dia 31 de outubro, não é o dia de Halloween, é o dia em que comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. São 500 anos em que a gente desfruta de algo que Deus usou Lutero como instrumento para que hoje nós pudéssemos ter nas nossas mãos a Bíblia, para que pudéssemos hoje ler, sermos alfabetizados, podermos estudar. Não era um atributo de qualquer um estudar, era algo somente levado às riquezas de quem estava envolvido com o clero. E a Reforma Protestante não trouxe somente a oportunidade de termos a palavra na mão para ler, mas também trouxe a oportunidade de podermos estudar, desenvolvermos nossas habilidades nas áreas em que nós trabalhamos hoje. E temos 5 grandes pontos, são chamados 5 pontos basilares, os pilares da nossa fé. Às vezes a gente pode se perguntar assim, mas poxa, eu estou em 2017, para que algo que aconteceu lá atrás, 1517, influencia na minha vida? Para que algo que aconteceu lá atrás tem relevância na minha vida? Eu quero a Bíblia, ponto, revela o que está, traz o que está na revelação da Bíblia, traz... Mas tudo isso é o desenrolar do que a palavra do Senhor nos ensina. Ao desenrolar para entendermos essa validade, essa preciosidade que é a palavra do Senhor. É muito interessante a gente lembrar que os pontos basilares de nossa fé da Reforma Protestante são sola fide, somente a fé, a justificação somente pela fé, não precisa de obras, eu não preciso fazer nada, é somente crer. Sola gratia ou sola gratia, somente a graça de Deus para que eu tenha fé, porque Ele me deu esse dom, esse prêmio, não prêmio porque prêmio você compete para ganhar, mas esse dom, esse presente, mediante a sua graça. Hoje vamos estudar sobre solos Christus, somente Cristo, somente através de Cristo, ou Cristo, somente Jesus o Cristo é o mediador entre nós e Deus. Semana que vem nós vamos estudar sola Escritura, somente as Escrituras, tem autoridade legal para nos direcionar a como andar com Deus. E na última semana nós vamos aprender sobre só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. E solos Christus é importante porque a gente tem vivido um tempo em que parece que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Parece que o sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Parece que precisa acrescentar mais alguma coisa para que sejamos justificados. Parece que precisa acrescentar mais alguma coisa para que estejamos com Deus. Parece que precisa acrescentar mais alguma coisa para que sejamos de Deus. E o que Lutero, lá atrás, batendo com todos os ensinos errados daquele momento nos traz, é muito interessante. Ele, antes da gente começar, em 1997 houve uma pesquisa que englobava a Austrália, Reino Unido, Alemanha, Japão e Índia. 5 nações. E a pesquisa era para que várias marcas, vários símbolos foram expostos e como é que esse povo reagia a esses símbolos, né? Os anéis dos símbolos da Olimpíada, aqueles 5 anéis, 92% das pessoas conheciam. O McDonald's, o Mzinho do McDonald's, diga-se de passagem, eu não gosto desse lanche, eu prefiro o pançudo, tinha 88% dos participantes que reconheciam. O emblema da Shell, do posto Shell, da Mercedes, né, foram reconhecidos por 74% das pessoas. No entanto, a cruz foi identificada por somente 54% como símbolo de fé
cristã. Só 54% desses países todos, dessas 5 nações, e a gente está falando da Inglaterra, berço de John Wesley, um grande evangelista, no berço da Igreja Metodista. A gente está falando da Austrália, colonizada pela Inglaterra, país protestante na época. E a gente está falando da Alemanha, do próprio Lutero. E aí a gente vê esse símbolo da cruz, e a gente falava na quarta-feira, né? Que para a gente é símbolo da cruz, ele é sinônimo de poder, de vida. Mas tem se perdido esse símbolo até dentro das igrejas. Eu lembro do tempo da Assembleia, que quando eu cheguei na Assembleia eu não vi símbolo de cruz. E alguém me falou assim, não tem cruz não, porque cruz é agonia, é sofrimento. Então a cruz não pode estar, a gente está na vitória. É só, como diria Davi, né? É só vitória. Davi César, é só vitória. E aquilo me chocou, porque eu tinha vindo da Universal, na Universal tinha cruz. Engraçado, tem algo meio estranho, né? Na Universal tem cruz, e pregam só vitória. E na Assembleia, onde pregava, né? Cristo veio para salvar, libertar e tal, tem que morrer, tem que e tal, não tinha cruz. E a gente tem visto isso hoje em vários lugares. A cruz tem sido colocada de lado. Parece que a cruz, a história da cruz, a mensagem da cruz tem sido um sinônimo de derrota. A gente está na vitória. E em 1518, 6 meses depois que Lutero afixa as 95 teses no castelo, né, no portão do castelo de Wittenberg, ele tem um debate que é o chamado debate de Heidelberg. E ali, ele, dentro daquela comunidade, ele traz dois ensinos. Um que a Igreja Católica daquela época estava vivendo, e outro, o que a Bíblia explicava. Ele falava sobre teologia glória e teologia crucis. A teologia da glória e a teologia da cruz. E ele falava que a teologia da glória, até bonita, né? A teologia da glória deve ser só vitória, né? É uma grande derrota. Por quê? Porque a teologia da glória, o cunho dela é a ideia de que o homem tem ação para conhecer Deus. Um homem tem ação para se aproximar de Deus. Um homem tem ação para ter um relacionamento com Deus. E aí ele divide 3 pontos que se incluem nessa teologia da glória. Um é a ideia de que pelo conhecimento eu posso me achegar a Deus. E aí ele está falando do seguinte, na Idade Média, no século XVI, as igrejas, né, a Igreja Católica, ela trabalhava com uma ideia muito aristotélica e platônica. Você tinha que ir lá atrás, na filosofia de Aristóteles, na filosofia de Platão, e ter esse conhecimento profundo sobre filosofia para entender a fé cristã. E aí o mérito estava no conhecimento do homem. Quanto mais o homem se aplicasse ao conhecimento filosófico, mais ele teria capacidade para conhecer Deus. E Lutero já desqualifica isso. Fala, esse já é um grande erro. Eu não preciso buscar os filósofos, eu não preciso buscar os pensamentos desses que nasceram antes de Cristo para entender Cristo. Eu preciso ir para as Escrituras. Eles chamavam de escadas, né? Escadas para conhecer Deus. A escada do conhecimento, a escada das boas obras, e os monges, haviam um grupo de religiosos que eles se prendiam a fazer visitas nos hospitais, visitas nas escolas, nos orfanatos, faziam ações e mais ações para que através dessas ações o mérito de fazer aquela ação fosse reconhecido como um aproximador de Deus. Porque eu faço obras, porque eu ajudo o pobre, porque eu visto o que está nu, eu estou me aproximando de Deus. Como se fosse um mérito próprio, uma justiça própria. E Lutero vai refutar isso. E o terceiro passo, a terceira escada que ele fala, é o misticismo. Havia monges que eram
em tempos de calamidade, como peste negra, eles se flagelavam, se machucavam, para que eles tivessem uma visão, uma revelação de Deus, e Deus tivesse nesse ato o favor de apaziguar aquela praga. Então eles criam que revelações, visões, por meio de buscas, aproximavam de Deus. E a gente olha esses 3 pontos, que era lá do século XVI, é tão próximo do nosso século quanto foi lá. Quantas pessoas hoje querem encontrar Deus através de filosofias, de estudos religiosos, mas não voltam para a Escritura? E a gente nem vai entrar nesse mérito de Escritura hoje. Quantas pessoas querem encontrar Deus por meio das obras? Eu preciso fazer obras, eu preciso agir, eu preciso ter ações, porque essas ações elas vão me aproximar de Deus. Eu cheguei ao cúmulo de ouvir de uma pessoa, há um tempo atrás, que ela dizia assim, eu era da igreja tal, mas quando eu vim para essa igreja, aqui eu conheci Deus, eu conheço Deus porque eu estou servindo, eu estou dando de comer, eu estou dando de vestir. Como se a ação de dar de comer, a ação de vestir o aproximasse de Deus. Fosse um elemento que o justificaria diante de Deus. O misticismo nem precisa falar hoje, no meio pentecostal, neopentecostal, se não for no Monte Nova Iguaçu, que tem que subir 4 horas, Deus não se revelará, não falará. Se não fizer a campanha tal, Deus não... Tem todo um ato de misticismo para que Deus se revele, para que eu tenha uma aproximação de Deus, para que eu chegue até Deus. Todos os 3 atos, como se fossem atos de mérito humano. O homem tem o papel na aproximação com Deus. E Lutero refuta tudo isso, com base na palavra do Senhor, com base na Bíblia. Ele traz esse entendimento de que a teologia da glória são homens tentando construir um tipo de escada para tentar chegar aos céus pelas próprias forças. Vocês lembram de uma passagem bíblica que mostra os homens querendo construir algo para chegar até os céus? Torre de Babel. Era um zigurate, né? Era uma torre em forma de triângulo. E eles diziam o quê? Construamos e chegamos até aos céus. Era uma forma de chegar a Deus na concepção dele. E qual foi o resultado disso? Confusão. Todas as vezes que tentamos nos aproximar de Deus pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias ações, Mérito é aquilo que você... faz pergunta difícil, né? Google. Brincadeira. Mérito é o prêmio que você tem por algo que você realiza. Um exemplo, você entra numa competição. Você corre e chega em primeiro. Você se dedicou, você se alimentou, você fez tudo para estar em forma para ganhar aquela competição. Ninguém tem prêmio nisso. Só você tem esse prêmio, você tem esse mérito, porque foi algo que você fez com as suas próprias forças. Premiação da sua habilidade. Exato. Eu não entendi o que ele falou, não, mas repete. Premiação da sua habilidade. Premiação da sua habilidade. Você desenha bem. E você vai no concurso de desenho. E você ganha. Entendeu? Porque você desenha bem. Você vai aprender. Então, quando a gente... Eu liguei o forno aí, tá? É pra botar o quê? Pode botar? Já pode botar? Mas bota no baixo? É pra botar no baixo. Não, já tá, Então, voltamos aqui à atenção, né? Eu sou carente de atenção. Então, essas escadas que os homens constroem, era o que a igreja na época católica, ela construía esse pensamento de que uma ação das próprias forças, da própria quem ela era capaz de se aproximar de Deus. Os teólogos da glória, como eram chamados, eles querem ir a Deus sem nenhum mediador. Eles querem chegar a Deus sem nenhum mediador. Alguém que faça o caminho entre nós e alguém.
uma ponte. Já a teologia da cruz nos mostra que a escada é a escada da cruz. E, ao contrário da Torre de Babel que os homens construíram, quem construiu essa escada foi o próprio Deus. Deus quem constrói essa escada. A teologia da cruz é a escada que Deus constrói dos céus para a terra, para que nós nos aproximemos dele. É ele se aproximando da gente. Gênesis 28:10 tem a escada de Babel, Betel. Betel é onde Jacó está deitado, ele tem um sonho, é onde vê uma escada que há anjos que sobem e descem, e ele estava o quê? Deitado, dormindo. Ele não teve ação nenhuma. Foi Deus quem o trouxe essa visão, essa revelação, essa demonstração da ação de Deus na vida dele. Então, quando a gente vê que Deus é quem constrói a escada, ele é que desce, é ele que se dirige a Jacó, a Escritura ensina que a escada correta é a da cruz, que Deus mesmo constrói e por meio da qual, sem ela, nós não temos como chegar a ele. Os teólogos da cruz, eles buscam um mediador. E esse mediador é Jesus. E quando a gente olha esse mediador e a história, a Bíblia como uma narrativa, né, tem início, meio e fim, a gente olha e vê que de Gênesis à cruz é a preparação para que Jesus seja revelado como mediador. Da cruz para o final, aonde a gente está e até a consumação dos séculos, é o desdobramento do que aconteceu na cruz. Então a cruz é o centro de toda a história bíblica. Ah, mas a ressurreição, se não tivesse ressurreição, meu filho, se não tivesse cruz, não haveria ressurreição. A ressurreição é importante, ela é extremamente importante. Mas foi na cruz, a crucificação de Cristo, que trouxe toda a vida aos filhos de Deus. E aí, dentro desse contexto, Lutero afirma que o homem ele tem essa tendência de construir coisas, que são escadas para se aproximar de Deus. E como eu falei, que é a escada do conhecimento, ou a escada da especulação, a escada das boas obras e a escada do misticismo. Porém, são tudo obras feitas pelo homem e nada disso aproxima de Deus. Dentro da teologia reformada, a gente estuda bastante sobre queda, criação, queda, redenção e consumação. São os aspectos que regem a nossa vida. Deus criou os céus e a terra, criou todo o universo, cria um homem, se relaciona com o homem, e o homem tem diariamente ali o relacionamento com ele, tem uma comunhão com Deus. É o que a gente chama de pacto das obras. Deus fez um pacto com Adão, e mediante as obras de Adão, se Adão obedecesse, se Adão andasse debaixo da ordem de Deus, Adão viveria, Adão experimentaria, Adão teria vida. Mas se ele desobedecesse, ele perderia a vida, e foi o que aconteceu. Ele perdeu a sua vida espiritual quando ele desobedeceu. Ele rompeu com esse pacto das obras. E por causa desse pacto das obras, nenhum homem mais tem condição de obrar e ser justificado. A lei que Deus traz de não pecar contra ele, ela é impossível para que nós, homens, venhamos a cumpri-la. Só Cristo foi capaz de cumprir. E por quê? Poxa, Deus dá uma lei que o homem é incapaz de cumprir? Sim, é incapaz de cumprir porque estamos debaixo deste resultado da queda. A queda de Adão afetou toda a criação. Afetou o homem, a mulher, os animais, a terra, tudo que nela existe, sofreram e sofrem consequências do pecado de Adão. E aí as mulheres falam assim: eu tenho horror a Eva porque agora eu sinto dores de menstruação e dores de parto. É culpa dela, é culpa de Adão. Né? Por causa disso, o trabalho que Adão trabalhava, gente, Adão sempre trabalhou, mas ele não tinha o que a gente chama na física, ou é química? Entropia. Química, né?
em que, o que é entropia? Um exemplo, aquilo que consome energia não é capaz mais de exercer energia. Um fósforo. Um fósforo você acende, ele vai dar o fogo. Enquanto ele está queimando, ele está gerando energia. Depois que ele acaba de queimar, o que sobra? Um pedaço de carvão. Não serve para nada. Não tem mais energia. Acabou-se. Então o trabalho do homem hoje é assim, a gente trabalha e gasta energia, a gente cansa, a gente se desgasta, a gente emocionalmente se estressa. Num tempo de Adão, era maravilha, imagina, trabalhava, descansava no 7º dia, porque Deus ordenou, porque se não ordenasse, não canso mesmo, tá de boa, tá tranquilo, né? Tá tranquilo e tá favorável. Mas com a queda, tudo isso afeta o homem. Tudo isso distancia um homem. E o pecado, a consequência desse pecado que a gente chama do pecado original, vem influenciar a nossa vontade debaixo desse pecado, eu já falei semana passada, né? Na verdade eu falei isso ontem, né? Que eu gravei ontem, semana passada. Nossa vontade fica debaixo do pecado e tudo que a gente faz é pecado. Nosso desejo está para o pecado. Então não tem como obedecer à lei, porque a nossa vontade é contra a lei. E a lei mostra o quanto nós somos pecadores. Aí tem gente que fala mal da lei. Não, a lei é boa. A Bíblia fala que a lei é boa, ela é agradável, a lei é espiritual. O problema é que a gente estava debaixo do pecado. E aí a gente olha os mandamentos do Senhor, né? Os 10 mandamentos, o Haseret Hadevarim, como é conhecido no hebraico, as 10 palavras, que diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da terra dos egípcios, não terás outros deuses além de mim. Ele vem falando ali sobre os mandamentos, e às vezes a gente fala assim, os mandamentos é antiga aliança, é para os judeus, não serve para nada. Isso é para o cristão. A lei moral é para nós. Nós temos um único Deus e a gente tem tendência a criar outros deuses. A gente tem tendência a fazer a nossa razão um grande Deus. A gente tem tendência a fazer de nossa ação como um grande Deus. Eu sou bom, eu faço, eu tenho realizações. E é o que a gente mais tem ouvido nas ministrações. Você é bom, você pode, você é pop. Como diz o meu sogro, você é popular, você é agro, você é Globo. Né? Você é técnico, você, né? Meu sogro é uma figura. E a Bíblia nos mostra que é justamente o oposto. Que as nossas obras diante do Senhor não passam de trapo de imundícia. E vocês sabem o que é trapo de imundícia? Pessoal mais da antiga aí, minha mãe, né? Pessoal mais da antiga. As novinhas não sabem, não. Né? Você não é tão novinha, não. Né? Hoje, quando... Você mais ainda, né? Tá por ouvido agora que eu vou falar. Quando chega o ciclo menstrual das meninas, se pegou de surpresa, né? Papai e mamãe vai lá na farmácia e compra um absorvente. Na época, né? Atrás não existia absorvente, não existia Sempre Livre, Carefree, e assim por diante. Né? Era um pano dobradinho que usava. Se tivesse uma condiçãozinha melhor, podia até trocar de pano constantemente. Se não, vapo no tanque para lavar. Agora imagina, aquilo ali depois de usado serve para alguma coisa? Tem uns malucos hoje que fazem arte que diz que aquilo, né, pinta a cara, isso é arte. Mas aquilo serve para alguma coisa? Alguém pega aquilo e bota em casa, olha, aqui para minha primeira. Meu primeiro absorvente. Alguém faz isso? Você fez? Você fez? Foi até horrível, né? Como ele... Meu Deus. Eu não me lembro do meu. Filha, é verdade. Né? Uma cueca, verdade. Não serve para nada, para descartar. E o que o Senhor diz é isso. Todas as nossas obras, sem Cristo, são como algo descartável, não serve para nada, é para lixo. Então, tudo que a gente faz para tentar se aproximar de Deus pelos nossos méritos,
Diante de Deus, ele olha para a gente e diz, não tem nada nas suas obras que me chamem a atenção. Tudo que vocês fazem para mim não passam de absorventes usados descartáveis. Ah, mas Deus é o Deus do amor. Mas é por isso mesmo, por ele ser o Deus de amor, ele faz isso. Porque já imaginou se as nossas ações atraíssem Deus? O quanto nós nos ensoberbeceríamos? O quanto nós nos colocaríamos numa posição de eu atraio Deus? E é muito triste quando a gente vê no nosso meio pessoas que dizem assim, ah, eu jejuo, eu oro, eu pago o preço mesmo, eu vou para monte, eu faço isso para Deus me responder. Como se Deus fosse um poodle que respondesse a uma jogada de ração. A teologia reformada não é contra, nem um pouco contra. Henrique, você não é velho, você é velho sim. A teologia reformada, ela não é contra o jejum. Calvino nunca foi contra o jejum. Lutero nunca foi contra o jejum. Só que eles falam que o jejum é uma ferramenta para que nós nos humilhemos e reconhecemos o quanto nós não somos nada para nos achegar diante de Deus, sabendo que não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. É só uma ferramenta para a gente jogar por terra todas as nossos desejos, e a fome é um dos desejos mais carnais, né? Mais fortes. Né? Alguém já viu alguém com fome ficar alegre? Aí, ó, sentiu um olhar aí acusador, tá vendo? Ó, levanta a mão e repreende. Né? Marina com raiva, ó, com fome. Tô com fome, pai, eu tô com fome, já sei, tô com fome, pai, já sei. Suscita ira. E se a gente consegue dominar esse momento, a gente consegue tentar apaziguar isso e nos aproximar de Deus. Mas mesmo assim, isso não nos aproxima de Deus. Isso nos mostra o quanto a gente é infinitamente inferior até para tentar se aproximar de Deus, tentando dominar quem a gente é. O jejum é uma demonstração de quanto a gente é pobre espiritualmente em tentar nos aproximar de Deus pelas nossas próprias forças. Então é uma ferramenta maravilhosa. O jejum nos humilha. É como se o jejum fizesse assim pra gente. Você não consegue. E às vezes a gente fala que é o diabo, né, que está tentando. Não, é ele mesmo, é o jejum mesmo dizendo. Você não consegue. Você não consegue. Se rende, cara. Se dobra de joelho no chão aí, chora aos pés de Cristo e fala, Cristo, é pelo Senhor, somente pelo Senhor. É só pelo Senhor que eu sou capaz de me aproximar. É só pelo Senhor que eu sou capaz de sentir a sua presença. É só pelo Senhor que eu sou capaz de experimentar lágrimas. É só pelo Senhor que eu sou capaz de ouvir. É só pelo Senhor. Então, todo esse ensinamento, toda essa palavra do Senhor acerca da queda, acerca de como nós somos influenciados, ela vai culminar na ação de Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente vai entrar no texto, né? A gente agora que vai entrar no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Tá lindo, filho. Marina sempre imitando, né? O Henrique aqui tá falando Marina imitando. Não, amor. É imitando, é fazendo graça. Arrebentando. Fazendo show. Uhul! Olha o que diz 1 Coríntios 15, do versículo... Eu falei 1 Coríntios? Não é primeira não, é segunda, tá? Só queria ver se vocês estavam ligados. Tá ligado? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Alguém pode ler? E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si no meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio.
Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha só, versículo 18, hein? Ora, tudo provém de Deus, ou seja, quem faz é Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Quando Adão cai, toda a humanidade fica distanciada de Deus. O pacto das obras com Adão se perde. Deus, pela graça dele, vem se revelando gradualmente ao povo, mostrando quão misericordioso ele é. E quando chega em Cristo, revela-se plenamente o pacto da graça. E é Ele quem faz. É Deus quem faz. É Ele quem nos reconcilia com Ele. Não somos nós quem vamos até Ele. É Ele que veio até nós. Ele acaba com toda a nossa altivez de controle, entendem? A teologia reformada ensina isso. Olha, você pensa que tem controle sobre a sua vida para decidir se vai ou não para Cristo, se isso, e aí a Bíblia diz, Ele é quem nos reconciliou com Ele. Foi Ele que fez o seguinte: filhão, olha só, vem cá, você está todo ferrado. Você está todo ferrado. Deixa eu te puxar para perto. Aí a gente, Está tudo claro agora, estava tudo escuro. Eu falei, gente, eu sou todo sujo. E aí ele vem com sangue, ó, e limpa. É Ele quem nos reconcilia. É Ele que nos aproxima dele. E é interessante que não tem outro caminho para tentar se chegar a Deus se Ele não se chegar a nós. E a gente tem estudado, né, nas quartas-feiras, 1 Coríntios, e a gente falando sobre a cruz, o quanto ela era escandalosa, o conceito que para a gente hoje acaba não sendo. E a gente falou que a cruz é um símbolo de morte daquela época, como se hoje eu pegasse um caixão de uma criança e colocasse na sala. E aí ali no caminho para São Cristóvão tem aquela funerária de esquina, né? Linda, tem uns caixões bonitos. Não sei porque é caixão bonito, porque vai enterrar ninguém vai ver. Mas tem gente que passa ali e faz até o sinal da cruz. Crente chega ali, né? Batizado, cheio de... Sangue de Jesus tem poder. Livra disso, né? Vai ficar para a eternidade. E se eu pegasse, né, e botasse aqui um caixão aqui de uma criança de 1 ano, 2 anos, e como fez o Roberto lá, né? Pegou no meio do culto, botou um caixão no meio da igreja. Todo mundo, eu estou me sentindo mal-estar. Gente, estou me sentindo mal-estar. Por quê? Porque caixão lembra o quê? Morte. E a cruz, ela também lembra morte. E é isso que a Bíblia nos traz. A gente precisa lembrar da morte de Cristo. Tem um pregador que eu vi essa semana na internet aí, que ele falava assim, nós não podemos mais olhar para o Cristo sofredor, Ele já morreu, a gente tem que olhar para Ele glorificado, Ele exaltado. Mas a Bíblia diz e nos ensina que se nós não olharmos para Cristo crucificado, nós não temos condições de olhar para o Cristo glorificado. Porque foi na fraqueza de Deus que nós fomos reconciliados com Deus. Cristo na cruz não é um exemplo de fraqueza? Como um Messias, como o Criador dos céus e da terra, pode ter sido crucificado? É fraco. Talvez se existisse Hulk lá, ao invés de ele fazer com o Loki, né, Deus fraco, ele chegaria lá e falaria, Deus fraco. Como é que o Filho de Deus se presta a morrer na cruz? Isso é uma fraqueza, um sinônimo de fraqueza. Sim, exatamente. Deus se fez fraco e foi na fraqueza de Deus que nós fomos atraídos ao relacionamento com Deus
Todo-Poderoso. E isso só podia ocorrer com Cristo. Cristo é esse mediador que na fraqueza fez-se mesmo fraco para que nós, que nos achávamos e nos achamos fortes, pudéssemos nos achegar a Ele. É um ensinamento profundo a cruz, porque ela nos diz o seguinte: cara, sai dessa sua força e se desnuda. Se desnuda. Desnudem-se diante de Cristo. Desnudem-se dos seus escudos, das suas armaduras, porque não há força nenhuma na sua força. Não tem como ser valente e forte diante daquele que se desnudou de sua glória e na cruz do Calvário ficou fraco, nu, para que nós olhássemos para ele e vendo-o reputássemos por pecador, quando na verdade ele era o remidor de todos os nossos pecados. Ali na cruz ele nos aproximou. E há um jargão no meio pentecostal, que diz o seguinte: na cruz, na morte de Cristo, o diabo foi vitorioso, mas na ressurreição, aleluia, Deus, Jesus triunfou. Não, meu querido. Foi na cruz, quando ele morreu, que houve o triunfo total sobre o diabo. Olha o que diz Colossenses. Olha o que diz Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Olha o que diz. Cuidado, que ninguém vos venha a enganar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ele está falando assim porque está pregando para uma cultura grega que gostava muito de filosofia, de sabedoria, de conhecimento da arte da retórica, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que vem lá de Adão, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que Paulo diz aqui aos Colossenses? Ele está trazendo aqui algo que ele via. Roma, quando ele conquistava um povo inimigo, ele entrava por meio de Roma com os soldados, os exércitos que eles venceram, que eles triunfaram sobre, na frente, nus, acorrentados. Depois vinham os generais, os líderes de Roma, e por último vinha o general triunfante sobre ele. O que o Senhor nos ensina na palavra, através de Paulo, é que na cruz do Calvário, na cruz, Cristo triunfou sobre todos os principados demoníacos ou não, sobre todas as nossas razões, sobre tudo, sobre o diabo, sobre tudo.
Na cruz do Calvário, de uma vez por todas, Cristo, este que é o nosso Senhor, fez o seguinte: a partir de agora, a partir do meu sacrifício, quem morrer, quem estiver ainda nos séculos vindouros, em 2017, que for iluminado pelo Espírito, nascer de novo, se converter, nele habitará a minha presença, e através da minha presença ele será conduzido ao Pai. A gente só é conduzido ao Pai, a gente só adora o Pai, a gente só clama ao Pai, porque Cristo habita em nós. Ele fez essa escada. Por isso, mediação é somente através de Cristo. Não tem outro meio, não tem outro caminho que não seja na fraqueza de Deus. Não tem outro meio que não seja num sacrifício sangrento do Filho de Deus na cruz do Calvário. Não tem como a gente chegar a Deus se não for pelo sacrifício de Cristo. Lutero, ele diz: não adianta e nem basta a ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também na humildade e no sofrimento da cruz. Deus, ele tem poder, Deus, ele é poderoso, Deus faz milagres, ele continua fazendo, continua e sempre fará. Sempre fará. Ele é todo poderoso, ele é totalmente o outro, ele é tudo. Mas só dá para conhecer esse Deus todo poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que é capaz de tirar o sujeito no caminho de morte, se nós conhecermos o Deus que se fez fraco na cruz do Calvário. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Alguém puder ler? Capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ou seja, não tem outra escada que eu faça que me conduza ao Senhor, se eu não subir pela escada que o Senhor fez para que eu pudesse subir. Não tem. E aí a gente às vezes para e pensa: como é que eu estou adorando ao Senhor? Como é que eu estou adorando a Deus? Como é que eu tenho me levado ou me deixado ser influenciado? Eu tenho me deixado ser influenciado pelos movimentos em que o louvor é para mim, a adoração é para mim, a adoração me faz bem, eu pulo, eu salto. Ou o que me faz bem é saber que o caminho que me conduz a Deus foi o próprio Deus que colocou para que eu fosse. Porque No momento que eu faço, eu deixo de fazer, ou que aconteça, ou que alguém faça, que me impeça de seguir nesse caminho. exatamente, não há nada que eu faça, o que eu deixo de fazer, que vai me tirar desse caminho. Aí alguém vai dizer assim: poxa, Everson, então você está falando que eu posso ir para a rua, pecar, me prostituir e isso não vai me tirar do caminho? Bom, se você está no caminho, você não vai fazer isso. Olha o que diz Romanos, capítulo 8. 35. Essa não pode passar. Essa não pode. Dalmon está ao vivo com a gente. Ó, a Rose também. Aqui, ó, tá ao vivo. Você acabou de aparecer ao vivo, filha. 8:31. Romanos 8, versículo 31. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí, o que seriam essas coisas? O capítulo 8 todo ele fala sobre isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Condenação é o quê? O que condenação nos lembra? Um julgamento, não é isso? Um julgamento é um tribunal, não é um tribunal? Se é um tribunal, você pode ser absolvido ou condenado. Uma vez absolvido, no tribunal de Deus não tem primeira instância, segunda instância, não tem nada disso.
Não tem recurso no Supremo, no STF, não tem recurso. Se ele condenou, está condenado. Agora, se ele absolveu, está absolvido. E nós somos absolvidos em Cristo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Aí no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E justifica através de quem? De Jesus. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está nessa escada que nos liga a Ele, que se chama Jesus. Jesus é tudo. Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Eu ensino constantemente isso para a Marina. Marina, a gente pode não ter o que comer, a gente pode não ter o que vestir, a gente pode não ter onde morar, mas Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é tudo na nossa vida. Porque se não fosse Jesus, gente, Jesus é o que criou os céus e a terra com o Pai. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. E Ele se fez fraco para nós. Nele, com Ele, estarmos no Pai. Antes, inimigos de Deus, estranhos às alianças. Hoje, amigo de Deus, filho de Deus, reconciliados por Cristo Jesus. Então, que esse ensino que Lutero tanto lutou, os reformadores tanto lutaram, seja algo praticado na nossa vida. Que não sejam as nossas obras aquilo que nos justifique diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que as nossas obras e o nosso andar nos justificam diante de Deus, quando a gente desliza num pecado que o próprio Deus permite para que a gente seja massacrado o nosso ego, a primeira coisa que a gente faz é: zerei diante de Deus. Acabou. Quem sou eu? Aí não vai nem à igreja, né? Não vai ao templo, aí não quer orar, não quer, eu pequei, eu fiz isso, eu não sou digno de chegar diante. Não, a gente não é digno de chegar diante de Deus nem em santidade. A gente precisa sempre ter em conta o seguinte: quer eu esteja andando reto, quer eu tropece nos caminhos da vida, se o Senhor me resgatou, é no Senhor Jesus a minha alegria, a minha justiça, a minha justificação diante de Deus. Não é o meu tropeço que vai me afastar de Deus, é justamente o contrário. É porque eu tropecei que eu vou estar muito mais próximo de Deus, porque é o Senhor que vai me trazer de volta e levantar. Sou eu que estou te segurando, não são suas obras, não são seus méritos. Foi o meu sacrifício na cruz do Calvário que te fez estar de pé hoje. Amém? Alguma pergunta? Vamos orar? Deixa eu encerrar aqui que eu não vou ficar orando o pessoal olhando aqui, né? Amém. Deus abençoe a vocês.